bem na motivação. Então eu não posso julgar do lado de fora que alguém que está cuidando de outra pessoa está cuidando porque quer aparecer, porque quer fazer propaganda e tal. No Evangelho, o Sermão do Monte vai colocar, no capítulo 6, esses critérios daquilo que dá ibope. Tudo que dá ibope, ele manda você fazer discretamente. Manda orar de maneira discreta, o que dá com a mão direita não deixa a esquerda perceber, se tratando da filantropia, o jejum, né, que dá um... Aí o cara é poderoso, jejuou 4 dias, né, ele manda que você não apareça. Pedir perdão ao irmão, ele manda pedir publicamente. Então, no Evangelho é interessante esses eixos pelo avesso. Então, a motivação é que deveria ser avaliada, e aí precisamos ter muito temor a Deus. Se alguém foi de maneira bondosa e queria só ajudar mesmo, né, porque estava querendo servir ao pobre, acho que mais cedo ou mais tarde o próprio pobre vai perceber essa integridade. Deus vai dar os recursos necessários, né? O que nós devemos evitar é utilizar e fazer marketing em torno do pobre para projeção pessoal. Eu acho que o marketing pode ser feito inclusive para ajudar o pobre. Eu tenho muito receio desse marketing para fortalecer a instituição ou para o benefício do próprio indivíduo. Então, nesse sentido, quem sabe no contexto em que nós estamos, esse seria um critério, né? Quem está promovendo quem? A grande pergunta é quem promove quem pela assistência? Quem promove quem pela transformação que se propõe? Então, quem promove quem? Se promove quem faz, e aí todo modelo assistencialista ou paternalista promove mais quem faz do que o assistido, isso é uma coisa da natureza dos modelos sociais de assistência, né? Eu acho que nós já deveríamos estar questionando qual é a motivação, porque você pode ter uma obra social só para servir de vitrine para a instituição, né? E então escutar o pobre nesse momento é interessante. Nós estaríamos dispostos, por exemplo, a trabalhar com moradores de rua para que a igreja fosse na própria rua, e começar a ter um modelo litúrgico onde ele celebrasse a ceia e lá fosse igreja, lá mesmo, na sua cultura, no seu jeito de ser. E daqui a pouco o morador de rua fosse esse cidadão que se percebe digno, né? E no dia que ele quiser uma casa, ele vai morar numa casa. Engraçado porque os peregrinos do deserto, ninguém critica dos caras, e os caras saem sem casa andando pelo deserto. Mas o outro, porque é peregrino urbano, a gente diz que é um malandro, não sei o quê. Os peregrinos, os filósofos peregrinos dizem, não, esse cara, o cara... Aí a gente elogia os caras, né? O outro, às vezes, é um tremendo de um pensador, mas fez a opção urbana. Se tivesse feito a opção do deserto, nós estaríamos comparando ao Fílon de Alexandria e alguns outros mais, né? Mas aí não é, né? Então, assim, eu acho que a motivação é que deve dizer para nós e ter o cuidado para... Tinha ele lá e depois você. Uhum.
por isso que eu... porque a natureza do negócio religioso, a força é centrípeta, é para dentro dele mesmo, né? Então, assim, o indivíduo sai do ambiente que ele viveu e no lugar de se tornar a igreja lá onde ele está, a tendência é de arrancar para, digamos, para essa nova sociedade, que na verdade o que Jesus está propondo é uma sociedade que se fermenta no ambiente. E aí, assim, com todo respeito ao meu sindicato, entre aspas, de pastor, eu sou pastor, viu, gente? Assim, às vezes, quando eles não vão, eu não vou, é Deus com misericórdia de você e dos garotos, cara. Então, assim, louva a Deus por isso. Assim, eu acho que nós não devemos achar ruim nós não devemos ficar desencantados. Nós não devemos ficar desencantados com o fenômeno do Filipe e o eunuco, né? Assim, o Filipe vai lá e na estrada o eunuco é batizado por ele. É em tom de brincadeira, né? Eu sempre digo que quando o Filipe acabou de batizar o eunuco, olhou para trás, viu 2 pastores e desapareceu, né? O cara correu, né? Mas só nesse sentido de que a natureza dessa vivência de Jesus e a primeira geração de discípulos é uma natureza peregrina e de uma capilaridade social tremenda. Então, ela é um tipo eu não quero usar a palavra modelo, porque dá a impressão de coisa estabelecida, né? É um tipo de sociedade que se infiltra, e em todo lugar que vai, ela pode se manifestar como uma nova sociedade, ou com novas alternativas. Por isso que eu digo, quando chega entre os camelôs, ou quando chega entre a vendedora ambulante chamada Lídia, ali tem possibilidade de fermentação dessa proposta de Jesus. Quando chega no Areópago, tem possibilidade de fermentação disso. Então, assim, não depende, de novo aquela história, não, enquanto a religião depende dos sacerdotes, ou do corpo de sacerdote, do templo, e de dinheiro que funciona em torno dos sacerdotes e dos templos, nesse negócio que Jesus está propondo, ele é mais peregrino. É tanto que os que chamam os discípulos de cristão não são os cristãos, não são os discípulos, são os de fora. São os de Antioquia, dão a eles uma identidade. A singularidade deles é os do caminho. Eles são os do caminho, essa é a singularidade. Porque, em geral, a identidade é imposta. Então, a identidade que eu respeito muito e admiro, a nossa identidade de cristãos e tal, por ser seguidor de Jesus, mas eles se chamavam de os do caminho. Os de Antioquia que olhando os chamaram dessa maneira, de forma pejorativa no momento. Né? Então, nesse sentido, eu acho que os do caminho dá mais... A palavra se aproxima mais, a expressão se aproxima mais da natureza que está sendo proposta. Sim, de uma comunidade de Jesus. Aí a gente precisa fazer uma diferença. O que é o ambiente religioso e o que é uma comunidade de Jesus. Eu acho que uma comunidade de Jesus, esse negócio de você precisa de uma igreja, você pode estar num ambiente religioso e não estar em comunidade de Jesus. Da mesma forma como você pode não estar nesse ambiente religioso e estar vivendo a experiência de comunidade de Jesus. O pessoal escuta lá na ponta. Ok. Uhum. Essa pergunta, joia, vai lá, desculpa, eu te interrompi, mas vai lá. Isso. Os outros aspectos? Você já respondeu, acho que a tua pergunta pressupõe uma resposta que é isso aí mesmo. É tanto que é sempre... Ok, ela está perguntando o seguinte, se a pessoa vive bem, o aspecto, deixa eu ver se eu interpreto, você só faz assim se for, senão você disse que não. Se a pessoa vive bem, esse aspecto, essa dimensão da adoração, sinaliza Deus em sua vida, se os outros aspectos não são simplesmente uma decorrência dele, né? Então deixa eu dizer para você, inclusive, eu acho que é no Eles Herdaram a Terra, um livrinho que saiu aí pela Encontro Publicações, acho que vai ser a 3ª edição agora, né? Eu trabalho exatamente isso, porque a discussão da teologia da missão integral foi sempre quem é mais importante, a evangelização ou responsabilidade social ou cidadania? Qual é o mais importante? Eu sempre digo que o mais importante, se é que tem que priorizar alguma coisa, o mais importante é adoração nesse sentido, não adoração no sentido de louvor, louvação, adoração no sentido de que a sua vida sinaliza Deus, você é uma presença de Deus ambulante.
Aonde você está, Deus é sinalizado. Aí sim, aí por isso que nesse aspecto, a pergunta que o irmão lá fez, como é teu nome lá, campeão? Teu nome? É, tu mesmo, sim. É você mesmo, Saulo. Timóteo. Pergunta que o Timóteo fez, eu acho